Meu nome é Cláudio e eu sou apaixonado por fazer coisas e alterar objetos do dia a dia para torná-los mais úteis e mais interessantes. Nesse vídeo você vai acompanhar um projeto para eliminar isso aqui de dentro do carro, o controle de garagem. Isso aqui é uma coisa que a maioria das pessoas tem solto dentro do carro, tem que catar isso na hora de abrir o portão, botões pequenininhos, trocar pilha. A ideia é ter um sistema embutido no painel do carro, um botão bem acabado, para acionar portões de garagem. No nosso caso a gente vai fazer um projeto para 2 portões, é uma configuração bem comum. Muitos prédios residenciais agora têm 2 portões com uma gaiola de segurança no meio, ou para acionar o portão de casa e o portão do trabalho ou de uma outra casa que se frequente. É claro que o projeto pode ser adaptado para 1, para 2, para 3 portões, como se queira, o princípio é o mesmo. Então vamos lá olhar esse projeto. A inspiração para esse projeto são os carros da Mercedes vendidos nos Estados Unidos, que tem um controle de garagem programável no espelho retrovisor interno do carro. Ele tem um modo de programação que aprende controles de várias marcas e depois você pode programar até 3 tipos de portão e acionar com um toque de botão, como mostra esse vídeo aí promocional, que é de instruções para os novos proprietários. Aqui na TR4 a gente vai usar esse painelzinho de 3 botões do lado esquerdo. Nos carros que vieram para o Brasil existe um botão para farol de neblina e 2 tampas cegas. É super fácil tirar esse botão para ver como é que ele é. Você pode colocar a mão aqui por dentro do porta-objetos e empurra. Ele se desconecta facilmente do botão original e você vai ver lá dentro que existem 2 buracos onde estariam os conectores dos outros botões, onde a gente vai passar nossos cabos. A gente vai usar esse espaço no meio do painel, onde fica o relógio, para colocar os transmissores. É um espaço legal porque ele tem uma capa de plástico bem fina, fácil de tirar, é fácil de mexer aí e não bloqueia muito o sinal dos rádios. Esse cocuruto é preso por 4 presilhas de plástico laterais, eu vou mostrar melhor depois como é que a gente tira. E eu quero mostrar agora o que a gente tem aqui para aproveitar além do espaço, que é um sinal de terra e um 12 volts que é acionado pela ignição. A gente não quer o 12 volts contínuo que fica alimentando o relógio para esse projeto. Então, em resumo, a gente vai usar o botão duplo aqui do lado esquerdo, a gente vai colocar os rádios aqui no meio e daqui a gente vai pegar também os sinais que a gente precisa de 12 volts e terra e a gente vai procurar um sinal de iluminação, aquele 12 volts que acende junto com os faróis em algum outro lugar do painel onde exista, por exemplo no cinzeiro. Eu achei esses acionadores TX-Car que são feitos para serem usados em carros e motocicletas. O manual diz que eles funcionam em 12 volts e consomem uma corrente muito baixa, o que é legal para esse projeto. E também você não precisa se preocupar com a polaridade da conexão. Mas eles foram feitos para serem ligados no farol alto do carro, o que não serve para esse projeto porque a gente não quer piscar o farol e abrir os 2 portões ao mesmo tempo. Eu queria usar botões duplos como esse, da Pajero Wheel, que era vendida na Inglaterra e no Japão. Mas como nunca foi vendido no Brasil esse carro com esses equipamentos, é impossível achar esse botão no mercado dessa forma. Mas eu descobri também que a Pajero Full, vendida no Brasil, também usou esse tipo de botão, aliás, o mesmo botão. Então vamos procurar um botão desse no mercado, um desmanche ou mesmo original nova. Eu comprei então esse botão usado e ele tem 6 conectores embaixo. E eles vão ser usados da seguinte forma. Os 2 primeiros pinos, 1 e 2, são o primeiro interruptor que vão acionar um dos acionadores de garagem. Os pinos 5 e 6 na outra ponta são o outro interruptor que vão acionar o outro. E aqui no meio a gente liga um sinal de 12 volts que acende junto com os faróis para iluminar o botão. Então agora a montagem. Eu estou soldando aqui 6 das 8 vias de um cabo de rede comum nos conectores do botão para levar todos esses sinais lá para o meio do carro onde eu vou montar os rádios. E todas as conexões do carro eu vou fazer através desse conector de 3 pinos, assim fica fácil eu montar tudo aqui na bancada, levar tudo pronto para o carro e só plugar na hora de testar. Então aqui eu vou colocar os 2 transmissores com as pernas de terra juntos e o 12 volts passando através do interruptor. Eu vou montar com a ferramenta de crimpar os conectores e soldar para dar um reforço. E agora eu vou montar o conector e depois eu vou dar uma reforçada com fita isolante no conjunto inteiro para evitar que isso aqui se solte ou se dissolde chacoalhando dentro do carro. E você sabe que uma TR4 pula, né? Bom, agora é hora de testar. Vamos testar primeiro a iluminação e ver se os botões se acendem quando entra 12 volts pelos 2 pinos do meio. Tá tudo bem? A corrente é baixa, como esperado, e aqui eu estou testando a corrente de cada um dos transmissores e os 2 juntos para garantir que eles não vão estourar a capacidade do cabo de rede.
Isso é muito importante. O cabo de rede só aguenta meio ampere e você não pode usar isso de jeito nenhum para alguma coisa que consuma mais do que isso. Agora, pegando o painel que a gente tirou do carro, vamos colocar o botão novo na posição central. Ele encaixa aqui facilmente e agora você vai ver como é que ficou o conjunto completo. O botão está aqui, aqui estão as conexões protegidas com fita com cabo um pouco dobrado, que vão até o conector de 3 vias que vai se ligado no carro. Na outra ponta do cabo de rede, onde tem conector de rede normal, eu coloquei uma emenda, assim fica muito mais fácil passar os cabos depois por dentro do painel, como vocês vão ver. E aqui é o detalhe do conector de 3 pinos, onde eu vou colocar todos os sinais que vão vir do carro. As emendas de cabo lá dentro vão ser de terra, os 12 volts do acessório e da iluminação. Esse é o caminho que o cabo de rede vai fazer dentro do painel. Ele desce, passa por debaixo do conjunto do volante e através do console para o lado direito. Dali, sobe até o cucuruto e é fácil de acessar através do porta-luvas. O porta-luvas sai com facilidade empurrando um dos lados, ele se solta da lateral e cai totalmente. E aqui você pode passar o cabo de rede e o cabo que vai se conectar na iluminação também. Aqui em cima você já pode ver onde os cabos chegam, o cabo de rede que veio lá do outro lado, o cabo de iluminação e as conexões que eu fiz no plug do relógio, como eu mostrei no início do vídeo. Agora é só montar, eu vou trazer o conjunto inteiro com os rádios, ligar no conector de 3 pinos que conecta no carro e ligar na emenda que conecta no botão. Eu descobri esse buraquinho aqui atrás do cucuruto que parece perfeito para encaixar os rádios. Não precisa nem colar ou fixar com alguma outra coisa. Depois disso é só arrumar os cabos e fechar o cucuruto novamente. Colocar o porta-luvas é só calçar a dobradiça e empurrar de volta para o lugar. Primeiro vamos testar a iluminação e em seguida vamos programar a central da garagem para aceitar os novos comandos. Nosso sistema só funciona com a ignição ligada e essa marca de portão exige que se aperte 2 vezes para programar e 1 vez para fazer o teste para ver o portão abrir. O resultado do projeto ficou muito bom. É impressionante como esses controles de garagem são desajeitados, a gente se acostuma com eles, é claro, mas eu já estou usando o REC há 2 dias, abrindo o portão usando botões grandes, iluminados, que estão sempre no mesmo lugar, em vez de ficar catando o controlezinho dentro dessa cumbuquinha que é o porta-objetos aqui da TR4. Sobre a execução do projeto em si, o que eu não gostei principalmente foi ter usado o cabo de rede. Parecia fazer super sentido, ele tem 8 vias, a gente precisava de 6 para ligar o botão que estava em outro lugar do painel, mas ele é difícil de trabalhar, ele é difícil de soldar especialmente, eu acho que ele não foi muito feito para ser trabalhado sem os conectores de rede para os quais ele foi criado, planejado. Uma outra possibilidade de evolução no projeto é melhorar a grafia dos botões. Os botões ficaram grandes, ficaram iluminados, ficaram fáceis de usar, bem acabados, mas eles estão com desenhos de um farol de neblina e de uma lanterna de neblina neles. Seria legal de poder botar alguma outra indicação, como o número 1 e 2 ou algum tipo de desenho, preservando a iluminação e o acabamento legal. Eu fiquei com medo de fazer isso nesse projeto, com medo de estragar os botões na verdade, mas ficou essa ideia. Se você tiver uma ideia sua, uma sugestão qualquer de como fazer isso para ficar bem acabado no carro, coloca aqui nos comentários e vamos estudar isso para fazer uma próxima etapa desse projeto. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha curtido assistir, que ele te inspire a fazer coisas com seu carro ou com outros objetos do dia a dia. Se você gostou mesmo do vídeo, gasta um like com ele, se inscreve no canal, até para ser informado dos próximos hacks, porque vem coisa boa por aí. Até a próxima!